Boa noite. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, ou se caso já tenha feito isso, você pode fazer novamente, não custa nada, né? Diga aí boa noite. Quem sabe uma feliz semana. Boa noite, feliz semana. Quão bom e agradável é estarmos uns no meio dos outros, né? Na casa do Senhor. Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dos motivos maravilhosos da gente congregar é poder estar uns com os outros, conhecendo, sabendo das dificuldades, compartilhando, de certa forma sendo também usados por Deus para sermos um bálsamo na vida um dos outros. Então, estamos hoje congregando. Deus nos permitiu estarmos aqui, estarmos em comunhão. Então, glória ao seu nome. Nós vamos cantar uma música agora que se chama Teu Poder. Mas antes eu queria compartilhar com você a história onde ali em 2 Reis nós temos o rei da Síria que percebe que toda a investida que ele fazia contra Israel, ali estava Eliseu, o homem de Deus. E aí todos os passos eram, digamos que, atrapalhados pelo homem de Deus, que tinha um poder de Deus ali. E de repente ele manda um grande exército para capturar Eliseu. E aí o servo de Eliseu, que estava ali junto com ele fica morrendo de medo, porque é óbvio, um grande exército para cercar a nação de Israel, que nunca foi uma nação grandiosa. E aí de repente, diante daquele grande exército, aquele rapaz, servo de Eliseu, estava com medo. Então Eliseu faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, abre os olhos do servo. E quando os olhos do servo são abertos, ele passa a enxergar um grande exército, o exército do Senhor, onde ali tem os guerreiros do Senhor com espadas flamejantes. Enfim, essa história nos exemplifica que, por mais que às vezes a gente não consiga enxergar, sempre ao redor daquele que teme ao Senhor existe um poder invisível, mas ainda assim um poder que é maior que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, por que não clamar todos os dias por este poder? Às vezes a caminhada cristã, principalmente aqui na nossa igreja adventista, ela é muito baseada naquilo que a gente consegue de repente compartilhar no nosso dia a dia, uma coisa muito mais racional. Mas quando a gente fala de espiritualidade, queridos, a gente precisa entender dia após dia que o poder de Deus, que a ação do Espírito Santo de Deus, desse Deus poderoso, ela é o que há de mais importante na nossa vida. Quando nos falta a razão, quando nos faltam as explicações, quando nos falta tudo aquilo que é racional, literalmente, o poder de Deus ainda assim não nos falta, para nos lembrar que apesar dos nossos olhos muitas vezes estarem fechados ou tão limitados para enxergarmos a ação de Deus na nossa vida, ainda assim Ele continua lá. Então talvez você venha aqui hoje, nesse culto, você precisa ouvir essa canção, cantar comigo. Clame ao Senhor pelo poder dEle, em nome de Jesus. Só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder,
dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder, cante, que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar essa canção agora que se chama Santo Espírito. E o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, Ele diz para nós: eu enviarei a vocês um outro Consolador. Então, nos momentos difíceis, o Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo, ele tem um poder tão grande, tão presente na nossa vida, que se a gente parar para pensar na criação, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo, ele é uma promessa para você e para mim de um companheiro, alguém que está sempre ao lado, que chega primeiro e que talvez, quando você também esteja triste, desanimado, é aquele que continua ao seu lado todos os dias. Então, jamais esqueça de clamar pelo Espírito Santo na sua vida. Poderia passar horas aqui falando sobre o quanto o Espírito Santo desempenha papéis extraordinários na minha e na sua vida. Mas, ao invés disso, vamos clamar. Porque às vezes a gente não compreende a complexidade de tantas coisas do poder de Deus. Mas como pequenos que somos, a misericórdia do Senhor nos alcança. Ele desce sobre nós com o seu Santo Espírito. Então clame ao Senhor, cantando essa canção comigo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, a presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença cante comigo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Cante comigo, não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança
esperança viva, a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Cante, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. A gente vai cantar a canção que a gente tem sempre cantado aqui nos domingos, que se chama Entrega. E no Salmo 121, que é conhecidíssimo de cada um de nós, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Apesar de o salmista observar para os montes que cercam Jerusalém, e Monte das Oliveiras, a gente tem Monte Moriá, enfim, tem diversos montes. A gente percebe nesse texto que os olhos do salmista vão além dos montes, porque apesar de aparentemente aqueles montes que cercam Jerusalém serem digamos que uma proteção contra os inimigos, ainda assim não serão suficientes em alguns momentos ou nos momentos mais importantes. Porque Davi, então, ele diz que a esperança dele, o meu socorro vem do Senhor, que está acima dos montes. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você antes de chamar você a vir até aqui à frente hoje. Deus não causa mal algum. A palavra diz que Deus não tenta ninguém, mas este mundo é capaz de nos causar males. Este mundo é capaz de trazer a cada um de nós momentos difíceis. Talvez eu e você estejamos enfrentando isso agora. E Deus não causa nenhum mal, mas Ele tem um poder maravilhoso de pegar o mal que este mundo causa na sua vida e transformar em bênção. Como que Ele faz isso? Eu chamo de milagre. Quando Ele faz isso, eu não sei te responder. É quando Ele quer. Às vezes a gente esquece que Deus também tem vontade própria, mais que nós até. Mas quando Ele quer e quando a gente crê, acreditem, Deus pode transformar as situações ruins que este mundo nos causa em bênção. E eu chamo você agora aqui à frente porque talvez você tenha um pedido, mas também chamo você que tem um agradecimento. Talvez Deus tenha feito coisas maravilhosas na sua vida, você pode reconhecer agora, você traz aqui. Você pode também trazer um valor, você pode depositar ali. Mas se você só tem um pedido, ou se você, assim como eu que está aqui à frente, só tem um coração quebrantado, triste, pecador, você é convidado a vir até aqui à frente, porque acredite, nenhum valor, nenhum agradecimento, ou nenhuma palavra, ou nenhuma canção para Deus vale mais do que um coração arrependido. A palavra do Senhor diz assim: eu sou Deus que habito no alto e sublime trono, mas também habito com aquele que é contrito de coração.
Então, o Deus que é grandioso, hoje habita no nosso coração, mas Ele precisa estar contrito, precisa estar quebrantado. Então, vem até a frente para a gente cantar essa canção agora. Em nome de Jesus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Cante comigo. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada, não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Cante com seu coração. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz me falar. Cante para o Senhor. Não tenho nada, não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor, estamos aqui em Tua presença agora, Pai. Agradecidos porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de louvarmos o Teu nome. Mais uma vez clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, mas nós também agradecemos porque a Tua graça nos alcança mais uma vez. E o Senhor é capaz de transformar a nossa vida, de lançar os nossos pecados nas profundezas do oceano. Então, Senhor, nós entregamos agora o nosso coração a Ti. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. E que o que o Senhor tem para nos entregar hoje, que a gente possa entender e, acima de tudo, colocar em prática. O Senhor é um Deus que age em nossa direção, vai em nossa direção, mas nós precisamos dar uma resposta a Ti. Então, que a nossa mente e o nosso coração hoje dê uma resposta de um sim para o Senhor Jesus, para aquilo que Ele tem para nos entregar hoje, em nome de Jesus, amém.
Boa noite. Obrigado pela tua presença. Nós tivemos aí uma semana intensa, né, de compromissos, e eu quero agradecer a Deus porque você veio, né? E com certeza esse também é um domingo especial, um domingo onde nós estivemos reunidos aí com a família, agradecendo a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. Que todos nós possamos ter aí ter tido uma boa Páscoa, e essa Páscoa possa representar então esse nascimento, essa oportunidade de nascer de novo através de Cristo Jesus. Queridos, nós estamos dando continuidade a uma série de sermões, e essa série ela fala a respeito dos milagres no Evangelho de João. Essa série tem como título Sinais. Nós já estudamos aí 3 milagres. O primeiro milagre foi o milagre da multiplicação ali da água sendo transformada em vinho. Depois nós temos ali a cura de um garoto, né, que foi uma solicitação de um pai que estava, e Jesus não foi até o local, mas pela palavra de Deus, o garoto foi curado, restaurado. E nós tivemos o terceiro milagre que nós apresentamos, que foi a cura de um paralítico. E esse paralítico, ele estava diante de uma estrutura gigantesca que acolhia diversas pessoas com diversas histórias, todos eles na tentativa de receber aí um milagre, né? A cura daquele coxo aconteceu de maneira extraordinária. Jesus escolheu ali o homem que tinha 38 anos com aquela enfermidade, uma enfermidade produzida pelo seu próprio pecado, e ele foi restaurado. Isso aconteceu em um sábado. E dali para frente Jesus começou a ser perseguido. E nesta noite nós queremos então apresentar o quarto milagre, e este quarto milagre, ele também tem este mesmo tom, não só de ser um milagre, mas existe uma mensagem. E eu poderia dizer que são como sementes, carregadas de sentidos, que uma vez aberto, produz várias possibilidades. E este milagre, ele é conhecido como um dos milagres mais importantes de Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele é considerado o mais importante. Nós temos aí assim um milagre, talvez o maior milagre de Jesus tenha sido o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas o milagre que nós estaremos estudando, ele está relatado nos 4 evangelhos. E ele é bem conhecido porque fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Então vamos ao texto bíblico, né? Capítulo 6. E o primeiro verso diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, que o discípulo, né? Aonde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O versículo 8 diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O versículo 10 diz: Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão.
havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. Versículo 12 diz: e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, se fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Queridos, aí está o texto que nós acabamos de ler, que descreve este milagre, claro que da ótica aí do Evangelho de João. João menciona algumas coisas que os outros não mencionaram. E dentre essas coisas que João destaca, ele diz qual era o momento em que esse milagre aconteceu. Os outros não falam isso. Jesus, ele diz no Evangelho de João, João descreve dizendo que era Páscoa. Se era Páscoa, nós já podemos entender que uma festa grande, muitas pessoas em direção a Jerusalém, ao templo, uma movimentação de pessoas, devido à festividade que, diferente para nós, né, da cultura cristã, que nós comemoramos aí a ressurreição de Jesus, a Páscoa judaica, ela tem outro significado. Ela representa a independência, né, quando eles saíram do Egito. Então, uma festa ampla, cheia de significados, de alimentos, enfim. E também fica na cabeça deles o momento em que eles receberam a promessa de que viria o libertador, aquele que os livraria da escravidão. Então, esse sentimento de libertação, de liberdade, de algo que poderia acontecer, estava na mente dos viajantes e, de uma certa forma, da população e daquela multidão. O outro detalhe que aparece também nesse relato, que não aparece nos demais, está no versículo 9. E aí fala o seguinte, descreve que tipo de pão era este. Porque Jesus multiplicou ali os pães e os peixes, mas que tipo de pão é? Era um pão integral, era um pão maior, um pão de pessoas com posse? Não, era um pão de cevada. Esse pão de cevada quer dizer que era pão de pobre, né? O mais simples, o mais fácil de ser feito, o mais barato. Este era o pãozinho que aquele rapazinho, né, tinha ali no seu bornal ou na sua cesta. E é este pão que Jesus multiplicou. Nós temos um outro detalhe também já no versículo 12, que apresenta aí algo interessante que os demais não apresentam, os demais evangelistas. Depois que todos comeram, né, vem a ordem clara de Jesus, para que nada se perca. Existe uma preocupação que João destaca aqui, que o que sobrou daquilo que eles não conseguiram comer, não deram conta, agora pudesse ser bem condicionado, guardado, e que serviria para os discípulos. E o outro detalhe ainda, que não aparece nas outras descrições, João ele descreve qual foi o efeito deste milagre na vida daquela multidão. Os demais não falam a respeito disso. Mas João diz, no versículo 14, diz assim, com o intuito de arrebatá-lo e proclamá-lo rei. Ou seja, aquele milagre, né, em todo o seu contexto, e o efeito do milagre na multidão, a multidão olha para Jesus
e diz: este é o homem que nós precisamos colocar sobre os nossos ombros e caminhar em direção a Jerusalém e torná-lo rei. Se isto tivesse acontecido, queridos, se Jesus tivesse permitido isso, o que aconteceria? Uma guerra. É uma guerra. Né? Uma guerra. Jesus, então, percebendo a intenção e aquilo que é a leitura, né, que eles fizeram do milagre, Jesus, então, teve que se afastar. Não só a multidão teve esse sentimento, como muitos dos discípulos também acharam que aquele era o momento ideal de Jesus se fazer rei, e cada um deles teria aí uma posição importante nesse reino. Quando nós também lemos esse texto, o Evangelho de João apresenta de maneira muito clara que Jesus ele está com os seus discípulos e ele está sentado ali em relva. E também é um episódio do contexto da Páscoa. Da Páscoa nós já mencionamos para vocês o que estava na cabeça das pessoas, né, diante da festividade, da promessa do Messias. Mas e a relva? Querido, relva representa que era primavera. E relva representa num lugar assim mais árido, né? Abundância, fartura. Então, no momento em que aquela multidão e os próprios discípulos, eles estão dentro de um contexto da Páscoa e dentro de um clima e em um lugar muito agradável, que mostra fartura, grandiosidade, então tudo isso estava pronto na cabeça da multidão e na cabeça dos discípulos para que algo realmente acontecesse e que eles tivessem a ousadia realmente de carregar Jesus e dizer: esse é o nosso rei, e assumir, quem sabe, aí uma nova postura, não de serem subjugados, mas agora tentar libertar-se do Império Romano. Mas eu quero destacar algumas coisas que eu consigo ver nesse texto. E primeiro, queridos, a Bíblia diz assim: depois dessas coisas, aí está no verso 1, depois de que coisas o texto está dizendo? Quais eram as coisas que fizeram com que Jesus fosse até aquele mar, que Jesus fosse uma região de montanhas, diante da relva? O que estava acontecendo, o que havia acontecido, que fez com que Jesus tomasse a decisão de se afastar de uma geografia e procurasse um lugar mais calmo? Porque a intenção de Jesus, querido, não era atrair uma multidão. A intenção de Jesus era descansar. A agenda de Jesus foi sobrecarregada nos últimos dias e semanas, com muitas pregações, com vários milagres, e agora então Jesus estava realmente, literalmente cansado, precisando de um tempo para descansar e um tempo para alinhar algumas coisas com os discípulos. Então, além do cansaço físico, porque você imagina assim, o que é pregar, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram aqui na frente, mas isso aqui é uma energia que você precisa, imensa, de estar aqui na frente, não só no preparo, né? Porque não é assim abrir a Bíblia e as coisas vão saindo da cabeça, né? Não é assim, queridos. Tá? Existe também o peso de cada um de vocês que estão olhando para nós. Tá? É muito fácil a gente se perder. Então vejam que Jesus Cristo, ele tinha uma missão especial. E qualquer palavra equivocada, qualquer leitura apressada, qualquer desprezo de alguém que se aproximasse de Jesus, era a vida eterna. E Jesus Cristo estava cansado. E queridos, nós precisamos descansar. Por isso Deus nos deu, graças a Deus, o sábado, né? E nos deu também a noite, para a gente descansar. Mas havia uma outra coisa
que também tirava as energias e fez com que Jesus precisasse sentar com os discípulos, conversar. João Batista, queridos. João Batista havia sido morto. E agora Jesus precisava conversar com os discípulos para que essa informação e essa dor da perda pudesse ser bem tratada. Porque eu estou seguindo Jesus Cristo. Mas, antes de ser um seguidor de Jesus Cristo, boa parte dos discípulos foram seguidores de quem? De João Batista. E João Batista era um grande pregador, um homem temente a Deus. Né? E a gente conhece a história. E João Batista morre. Entendeu? Por um louco, por um pedido de loucura, João Batista morre. Agora, e os discípulos de Jesus? E o próprio Cristo, que tinha uma relação de parentesco com João Batista. Então, o fato de Jesus se afastar e procurar um ambiente de mar, de montanha, tinha um propósito, dele conversar com os discípulos, dele descansar. Isso é claro no texto. Mas, queridos, enquanto Jesus, ele procura isto, ao mesmo tempo, uma multidão, e esta multidão, ela agora muda a sua rota. Por quê? Da onde vinham essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Elas não tinham nome, né? Não têm os seus nomes, desculpe, não têm os seus nomes registrados, não tem a sua identidade registrada no texto, não fala também aí qual é o poder aquisitivo dessas pessoas, tá? Mas nós entendemos que muitas dessas pessoas, elas estavam atrás de Jesus porque elas queriam cura, porque viram o poder de Jesus curando pessoas. E agora então esta multidão que deveria seguir em direção a Jerusalém, porque se eu vou celebrar uma Páscoa, qual é a minha proposta? É sair da minha casa e ir para Jerusalém, para o templo. É lá que as coisas iriam acontecer. Mas essas pessoas mudam a sua rota. Quando elas ficam sabendo que Jesus está na Galileia, em lugar de ir para Jerusalém, elas vão em direção a Cristo. Mas por que elas mudam de rota? Se a proposta era ir para Jerusalém, se lá em Jerusalém está o templo, se lá em Jerusalém está o sacerdote, se lá em Jerusalém está todo o ritual que deveria acontecer e dar significado à festividade da Páscoa, queridos, aquelas pessoas estavam cansadas do sistema religioso daquela época. Aquelas pessoas, elas não tinham também nenhuma ovelha, nenhum novilho para levar para Jerusalém para ser sacrificado. Essas pessoas, elas estavam vivendo, essa multidão, eram pessoas praticamente miseráveis, que saíram das suas diversas casas, localidades, cidades, em uma peregrinação religiosa em direção a Jerusalém, mas no meio do caminho descobre que existe um Messias, que existe um Cristo que faz milagres, que fala com autoridade, e essas pessoas então mudam a sua rota e vão em direção a Cristo. O evangelista Mateus, ele afirma que Jesus curou muitas pessoas desse grupo, desta multidão. Já o evangelista Marcos refere assim de maneira belíssima e diz assim, que Jesus teve compaixão da multidão. E ele expressa um termo que para mim é muito precioso, mas representa também a tragédia e a falência do sistema religioso daquela época. Diz assim, pois eram como ovelhas sem pastor.
Vocês conseguem imaginar como é que essas pessoas caminhavam? Em um dia de festa, que deveriam ir para Jerusalém, e agora então mudam completamente a sua rota e vão atrás desse Messias que era reprovado, Messias que não tinha credibilidade diante do sacerdócio que ministrava no templo e das pessoas que tinham autoridade. O evangelista Lucas, ele menciona também que Jesus, ele ensinava essa multidão a respeito do reino de Deus. Então Jesus Cristo, ele curou vários daquelas pessoas, talvez não todos, mas que ele teve condições de atender, e essas pessoas, então o movimento vai crescendo cada vez mais. Jesus Cristo tem compaixão porque trata com respeito essas pessoas, com dignidade, como um pastor que quer cuidar da ovelha. E além disso, Jesus Cristo também ensina coisas espirituais, fala sobre o reino de Deus. Mas eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que mesmo diante de todo o comportamento de Cristo e a maneira correta como Cristo tratou essa multidão e conduziu todas as coisas, o cuidado, mesmo assim, esta multidão, que representa cada um de nós, né, ou todos nós que aqui estamos, uma multidão semelhante, eles estavam procurando Cristo de maneira equivocada. As suas intenções eram equivocadas. Talvez sinceros, mas equivocados. As razões que fizeram com que eles mudassem de rota e seguissem a Cristo estavam ali equivocadas. Mas, queridos, mesmo diante deste grupo, com falsas expectativas, que buscavam bênçãos temporais, buscavam curas imediatas, soluções rápidas, pessoas que a sua mente estavam centralizadas no aqui, no agora, neste mundo. Então, claro que o ensinamento de Jesus a respeito de um reino, de algo futuro, de um novo céu, de uma nova terra, queridos, todo esse discurso espiritual não era o que eles queriam ouvir. O que eles queriam realmente era colocar Jesus nos ombros, dizer, você é o nosso rei, e agora vai terminar com esse jugo romano, e agora nós não teremos mais problema de fome, escassez, miséria, nada disso. Vocês entendem que às vezes nós somos limitados pela nossa própria condição de pecado, e às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, e Deus quer dar algo que é muito maior e muito mais amplo, mas a nossa mente ainda continua pedindo coisas limitadas. Queridos, existem outros detalhes que aparecem também nesse texto. Nós temos aí 2 discípulos, os outros também estavam presentes, mas o texto menciona 2 discípulos. O primeiro deles é Filipe. Filipe era daquela região. Então, quando ele conversa com Jesus, e Jesus pergunta para ele assim, Filipe, essa multidão está crescendo, já está entardecendo, está ficando escuro, essa multidão aí, pelo jeito não comeram nada o dia todo, como é que a gente vai atender essa multidão? Onde a gente pode comprar pão aqui, Filipe? Tu que é da região, né? E Filipe, na realidade, responde assim, Senhor, a gente não tem dinheiro. A gente tem no caixa aqui da nossa tesouraria, aqui dos discípulos, 200 denários. Um bom dinheiro. Mas não para abastecer uma multidão com comida.
daria para comprar, queridos, com aquele dinheiro ali, um pedacinho de pão para cada um, mas não mataria a fome. Eles continuariam com fome e com vontade de comer mais, né? E talvez até criaria um problema maior, né? O discípulo está preocupado assim com dinheiro. Queridos, ele está perguntando como. A pergunta de Jesus foi onde? Aonde a gente encontra? E aí aparece, na realidade, agora um outro discípulo, que é o André. Né? O André hoje não está aqui, né? Mas o André aparece, o discípulo. E mais discreto, mais administrativo, tá? Com aquela percepção assim, está todo mundo aqui precisando de alimento. Espera aí que o André, ele corre e ele vai atrás das pessoas, dos homens, das mulheres. Queridos, ninguém tem comida. O que eles trouxeram, gastaram tudo na viagem, não tinha mais nada. Mas tinha um garoto, olha bem, uma multidão. Se nós estamos falando de 5.000 homens, se você multiplicar isso aí, queridos, isso aí vira quase 20, 25, 30. Vai depender da quantidade de filhos de cada um, né? Tá? Nós estamos falando de uma multidão, de um estádio de futebol. Tá? Você consegue entender isso? 20.000 pessoas, 25, 30.000 pessoas. Só um garotinho, o qual André correu e detectou. Falou assim: Jesus, eu já olhei aí a situação da turma. Não tem como a gente juntar aqui os pratos e a gente tentar abastecer as pessoas, porque ó, o que eu encontrei foi isso aqui. Está na mão desse garotinho. Sabe o que é o peixe, queridos? A gente não consegue imaginar assim, um peixe sendo carregado em um bornal durante uma viagem. Mas isso é como se fosse uma barrinha de cereal. Tá? Naquela época ali. Era torrado, feito, e eles comiam com pão cevado, que é um pão simples, mas era um alimento assim, que tirava ali, que dava para o indivíduo viajar, né, com aquilo. Tá? E eu fui criado comendo peixe quase toda semana, então eu sei que tem alguns peixes que são bem crocantes, né? E o que eu mais comia era um peixe, não sei se vocês já comeram, mas o lambari. Lá em casa a Andresa não gosta porque não cresceu comendo peixe, né? Mas, queridos, André pergunta assim: Senhor, o que é isto para tanta gente? Os discípulos, eles estavam preocupados, queridos, com a lógica humana, né? Como nós vamos comprar? Nós não temos dinheiro. O que é esses peixinhos aqui, esses pães, diante de uma multidão? Eles estavam preocupados com isso. Mas Jesus Cristo, Ele consegue, queridos, nos surpreender. Porque o milagre acontece diante da insuficiência humana, diante da tragédia humana, diante daquilo que, da falta de recurso, da falta de tudo. Jesus Cristo, a única coisa que Ele espera de cada um de nós, queridos, quando Ele nos chama, quando Ele te faz o convite para segui-lo, é que você entregue aquilo que você tem nas mãos de Deus. Simplesmente isso. Aquele garoto poderia ter dito assim: não. É a única coisa que eu tenho. Foi minha mãe que me deu. E depois disso eu vou ter que fazer uma viagem. Mas aquele garoto colocou tudo que ele tinha nas mãos de Jesus, nas mãos certas. Pouco, não é? Era pouco para ele também. Era insuficiente para ele. Mas Jesus utilizou aquele pouco, queridos, para abastecer uma multidão.
Porque quando nós colocamos aquilo que nós temos nas mãos de Deus, o que Ele pede para nós é para nós entregarmos só. Entregarmos. Queridos, essa lógica ela não é errada. Nós estamos aqui hoje numa igreja. Como é que essa igreja foi construída? Eu não estava aqui, mas eu já ouvi. E a história não é só desta igreja. É a história de todas as outras que eu conheço. Como é que ela foi construída? Com gente que ganha pouco, com gente que ganha quase nada. Mas como é que ela foi construída? Queridos, quando nós entregamos, Deus multiplica. Deus multiplica. Então a lógica do reino de Deus, queridos, é algo chamado fé. Essa é a lógica do reino de Deus. Fé. É assim que essa igreja foi construída e é assim que o reino de Deus continua recebendo força e Deus vai adicionando milagres para que o reino de Deus e a mensagem possa ser proclamada. Queridos, nosso tempo está chegando ao final e eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus Cristo, Ele opera o milagre e o milagre é tão claro que Jesus disse assim para os discípulos: diga para o povo se assentar. Quando a gente pensa assim que Jesus está mandando o povo ficar sentado, quieto, não. A ordem de Jesus era uma só. Diga para as pessoas que elas devem sentar porque vai começar a comida. Ou seja, o milagre não havia acontecido. Os discípulos não viram a multiplicação. Antes do milagre acontecer, Jesus deu uma ordem para os discípulos. E eles tiveram que crer. Crer em quê, queridos? Na palavra de Deus. Aqueles que estiveram aqui durante a semana de oração, o pastor falou sobre o porquê que o livro de João foi escrito. Força na palavra de Deus. Queridos, não duvide da palavra de Deus. Não duvide. Deus não prometeu que vai cuidar de ti? Deus não prometeu te amparar? Prometeu, queridos. Deus não prometeu abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas? Prometeu. Então, acredite no poder da palavra de Deus. E os discípulos creram, queridos, porque eles saíram dali e foram colocando as pessoas dizendo: olha, vamos sentar aqui um grupo de 50, mais um grupo de 50. Mas não é sentar, esperar porque a comida vai chegar. Porque a postura e a palavra no original, em grego, quer dizer: se preparem porque vem o banquete. Sem ter nada, sem ter comida, sem ter a multiplicação. E aí, depois que todo o povo está organizado, agora tu imagina, sem microfone, sem som, entendeu? Organizar um exército de pessoas de diversos lugares, com crianças, todo mundo organizado. Agora o milagre acontece. E os discípulos recebem de Cristo pão e peixe e vão passando. Pão e peixe e vão passando. Queridos, qual é a nossa missão? Pegar este pão e colocar nas mãos de quem? Do outro. O milagre é de Cristo. O poder é de Cristo. A palavra é de Cristo. Mas eu tenho que pegar este pão e passar para quem? Para o outro. Para o outro experimentar. Para o outro comer. Queridos, todos ficaram saciados. Saciados. Deus, Ele tem planos para a nossa vida. E os planos de Deus são claros para nós. Precisamos aprender a entregar.
E eu preciso também confiar de que Deus me deu uma missão, que é transmitir e colocar o pão ou os pães nas mãos das pessoas. Queridos, faça isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Busque o abençoador ao invés da bênção. Às vezes nossa necessidade ou a nossa vontade de alcançar certas bênçãos de Deus nos fazem equivocadamente focarmos na bênção ao invés do abençoador. Mas quando o abençoador chega até nós, ele abre os nossos olhos para enxergarmos que tudo já é bênção. E então, pela bondade dele, pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, nós alcançaremos aquilo que ele enxergar que é melhor para nós. Vou cantar essa canção com você, para você. Se chama Ninguém Explica a Deus, para que eu e você possamos entender que esse Deus que é inexplicável, também é o Deus que olha para nós hoje, aqui, e que se inclina para nos ouvir, conhece os nossos problemas, nos visita a nossa casa. Davi fala assim: Senhor, eu olho para o céu, para a lua, para as estrelas, para as obras das tuas mãos, e me pergunto: o que é o homem para que dele te lembres? E o que é o filho do homem para que o visites? Então, mesmo o Deus que criou o universo inteiro, como diz a letra da canção, é o Deus que nos visita, que nos conhece. Então, sai dessa casa de oração hoje com essa plena certeza de que esse Deus que viu a necessidade daquela multidão é o Deus que vê a nossa necessidade. Confie, busque o abençoador. E eu tenho certeza de que quanto mais próximo você estiver dele, mais as bênçãos vão recair sobre a sua vida. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a nos guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia. Aleluia, porque eu e você podemos crer neste Deus, que não podemos explicar, mas que a sua voz pode ser ouvida em nosso coração, e o seu toque está nessa casa de oração hoje. Creia somente. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou
no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a nos guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo relato deste milagre, onde o poder da palavra de Deus, este é o sinal para aqueles que querem seguir a Tua vontade. Acreditar no poder da Tua palavra, no poder da Tua promessa, mesmo contrariando a lógica humana, a lógica da nossa sociedade, da nossa cultura. Que nós possamos confiar, entregar, e que como verdadeiros missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, possamos pegar este pão, o pão do Evangelho, e distribuir para milhares de pessoas que estão sedentas e famintas da palavra de Deus. Nos dê, Senhor, uma boa semana, mas que nós possamos transportar este pão aos diversos famintos da nossa sociedade. Amém, Senhor.